Bom, vocês viram aí essa semana que o Elon Musk comprou o Twitter, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu pensei em fazer um vídeo sobre bilionários. Afinal, de onde surgem bilionários? Por que existem bilionários? Para que serve um bilionário? Você deve copiar os hábitos de um bilionário para se tornar um bilionário? Então eu vou trazer um vídeo de uma pessoa que já fez um vídeo sobre isso e é muito mais inteligente e capacitado para falar do assunto sobre a gente. Então vamos com quem? Com ela. É claro que tinha que ser com ela. Rita Von Hunt, falando para que serve um bilionário, afinal de contas. É esse o vídeo de hoje. Bom, antes de começar o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, aquela coisa toda de sempre. Por quê? Porque senão o algoritmo não vai te avisar quando tiver vídeo novo. E neste canal temos vídeos novos todos os dias. É isso mesmo, de segunda a segunda-feira. Aqui não tem folga. Então, para você não perder nenhum vídeo, você tem que ativar a notificação. Então ativa a caceta do sininho aí embaixo. E já deixa o like, porque se você não deixar o like, o YouTube vai achar que você não se interessa pelo conteúdo e aí vai sumir com o nosso canal da sua vida, certo? E você não quer isso, porque aqui nós trazemos conteúdo de qualidade, como esse que nós estamos trazendo hoje, com a maravilhosa Rita Von Hunt. Se você não conhece a Rita, tá errado. Mas vamos te apresentar aqui rapidamente. Eu trouxe uma matériazinha aqui curta da Hypeness, né? Que fez aqui um perfil da Rita e fala sobre a trajetória profissional dela, que esmaga estereótipos, não sei o que, não sei o que lá. E a Rita aí é uma persona, é uma personagem, né? Um drag queen criada pelo professor Guilherme Terreri Lima, que descrita aí como uma senhora de meia idade dos anos 50. Tem esse visual aí que vocês já viram e tem um canal gigante no YouTube. Tem isso aqui é 2021, 700 mil, já bateu mais de 1 milhão no YouTube, que é o Tempero Drag. E ela fala sobre o quê? Sobre sociologia. E fala sobre sociologia de uma maneira, porra, com qualidade. Por quê? Porque a Rita ela é uma acadêmica, certo? Então ela fala sobre marxismo, luta de classes, anticapitalismo e vários outros assuntos que vocês podem conferir no canal. Então, só para vocês terem uma ideia, a Rita é formada em artes cênicas pela Unirio, Universidade Federal aqui, e letras pela Universidade de São Paulo. Então, assim, tá ligado? Não é qualquer pessoa que liga aqui a câmera e está falando um monte de merda. Não, pelo contrário, é uma acadêmica de mão cheia e que faz pesquisa e que vocês vão ver de cara o nível, a qualidade do vídeo dela, não só visualmente, né? Porque ela tem essa formação, mas na questão intelectual mesmo, de referência. Ela é cheia de referências bibliográficas, né? Então, assim, é isso, quebrando o estereótipo do acadêmico, né? O acadêmico a gente pensa aqueles velhinhos de meia idade, cabeça branca, óculos, aquele professor chato pra caralho, não sei o quê. Mas não, temos aqui a outra opção, que é o quê? A Rita. Olha que beleza. Porra, não é muito mais agradável? É muito mais agradável. Então, eu espero que vocês gostem e, sem mais delongas, vamos entrar no vídeo aí, falando sobre para que serve um bilionário. Se você não sabe, é hoje que você vai descobrir com a Rita Von Hunt. Olá a todos e bem-vindos ao meu porão e à minha coluna para Carta Capital. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema da coluna de hoje é para que serve? Vou abaixar a qualidade aqui só para o vídeo não ficar travando muito, porque eu sei que vai travar. Serve um bilionário? E se você já pensou nisso, eu aposto que você também está raivosa. Recentemente, eu fiz uma postagem em minhas redes sociais pessoais fazendo uma piada sobre este tema, né? Para que então serve um bilionário? Menina, o engajamento foi tamanho que eu decidi preparar aqui esta coluna. É claro, né? A gente sabe. Um bilionário serve para gerar especulação e monopólio, né? Eles servem para, por exemplo, fazer com que haja tanta especulação no mercado financeiro que a bolsa quebre em 29 e eles precisem de ajuda do governo, ou então para fazer especulação imobiliária e fazer com que a bolha dos imóveis exploda em 2008 nos Estados Unidos, eles precisem de ajuda do governo. Basicamente, o bilionário serve para a economia. Não, você não me entendeu errado. Ter bilionários em uma economia é prejudicial a ela.
Para dar sequência, né, porque aqui eu não me pretendo me debruçar sobre a área da economia, eu vou falar mesmo sobre aonde isso está refletido na nossa vida social. Estava relendo David Harvey, né, no seu livro 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, e o autor, o Harvey, deixa lá muito claro, logo na introdução. Vem cá que eu vou ler com vocês. Os 100 maiores bilionários do mundo, tanto na China, na Índia, na Rússia, no México, na Indonésia, como também nos centros tradicionais do capitalismo, como a América do Norte e a Europa, juntaram 240 bilhões a mais em seus cofres só em 2012. O suficiente, calcula a Oxfam, para acabar com a pobreza mundial da noite para o dia. Não, você não me entendeu errado. Lá em 2012, num cenário de crise avassaladora, 100 pessoas juntaram dinheiro suficiente em um ano para acabar com a pobreza do planeta do dia para a noite. É isso. Só para a gente começar a entender, então, o bilionário é bilionário por quê? Porque ele concentra um dinheiro que é capaz, por exemplo, de resolver grandes mazelas sociais, do tipo a fome. Não sei se você considera a fome um problema mundial, né? Mas é um problema grande para muita gente, inclusive no Brasil, que hoje, né, a gente tem aí cerca de 20 milhões, né, de pessoas passando fome, tá ligado? Passando fome. Come uma refeição e não sabe se vai ter a próxima. E 100 milhões, olha que bizarro, cara, 100 milhões com insuficiência alimentar, tá ligado? Não tá conseguindo comer o suficiente, o que deveria comer, né? Por conta da inflação, por conta da alta dos preços. Enfim, enquanto isso, bilionários estão aí fazendo festa nos seus iates e jatinhos, concentrando toda a riqueza que é produzida por você, proletário. Mas vamos lá, vamos seguir com a Rita. Ih, foi mal, volta pra cá. Se você ficou impressionado, eu vou logo avisando, vai piorar, tá? Em 2018, a Oxfam atualizou os dados e a gente tem mais ou menos o seguinte. Nos 12 meses de 2018, a fortuna dos bilionários do mundo aumentou 762 bilhões de dólares em um ano, o ano de 2018. A Oxfam calcula que este valor seria suficiente para acabar com a pobreza do mundo 7 vezes. E isto é o capitalismo. Aqui no Brasil, segundo a revista Forbes de 2018 para 2019, se durante o cenário de crise que nós estamos vivendo, a fortuna dos 10 maiores bilionários do país passou de 400 bilhões para 408 bilhões em um ano. 8 bilhões de dólares é a quantia, por exemplo, do PIB do Equador. Sim, onde eles estão pondo fogo em tudo e reajustando os valores sociais. Mais exemplos à parte, 8 bilhões é o PIB do Equador, um país com 17 milhões de pessoas. E você não me entendeu errado se você entendeu que no Brasil, 10 homens que têm nomes e endereços e são pessoas físicas juntaram esse dinheiro em um ano. Mas como é possível, em meio a um cenário de crise global capitalista, que algumas pessoas acumulem e multipliquem patrimônios de cifras tão exorbitantes? Segundo o economista Marcelo Manzano, por exemplo, isso se dá devido à especulação no mercado financeiro. O Brasil e a Eslovênia são os únicos 2 países do planeta a não tributarem acionistas de empresas nas operações de divisão de lucro. Pois é, você não me entendeu errado. Aqui no Brasil, o imposto é regressivo, né? Quem é mais pobre paga mais impostos porque eles estão imbuídos nos itens que a gente consome, nos preços dos itens que a gente consome, e quem é muito rico não paga impostos, por exemplo, nas transações financeiras do mercado. O Estado brasileiro arrecada impostos no consumo e depois dá esse dinheiro às pessoas mais ricas do país no pagamento de títulos da dívida pública, taxas de juros, outros tipos de pagamento de dívida, e é uma mágica socialista que tira do pobre e dá para o bilionário.
É isso, né, cara? Não tem segredo. Como é que os caras conseguem ficar tão ricos? Porque não pagam o que deveriam, né? Como todos nós, né? Não é uma questão de tipo, pô, mas o cara trabalhou. Meu amigo, você não trabalhou, não? Você tá pagando 27,5% direto na folha aqui, ó. Lei de imposto. E o rico lá, sabe quanto ele tá pagando no jatinho dele? Sabe quanto ele tá pagando naquele helicóptero lá? Zero. É isso que ele tá pagando. E aí o que acontece? Se você não coloca imposto de renda progressivo e não regressivo, como é no Brasil, né? O pobre, o cara que ganha 1.000, 2.000, 5.000 reais, continua sendo fodido no Brasil, ele paga o mesmo que o cara que ganha 100, 200, 500, 1 milhão por mês. Você acha isso justo? Como é que você não vai conseguir criar concentração e desigualdade nesse sistema, né? Porque é isso, o Estado brasileiro é o Robin Hood às avessas, ele tira do pobre para dar para o rico. Então, a função do Estado é basicamente essa, né? Lembra lá do Robin Hood, né? O que o rei fazia? Cobrava imposto. E o Estado, ele é isso, né? Um grande cobrador de imposto, mas ele também tem que retornar isso como serviço. Mas no Brasil, a gente tem só a parte dos impostos, o serviço, aí não precisa. Mas, por que o rico não reclama do Estado? Porque ele tem dinheiro. Então, ele paga a saúde particular dele, ele paga a educação dos filhos, ele paga essas coisas que deveriam ser retorno do imposto, mas para ele que se foda. Ele até prefere, porque aí ele fica ali, ó, acima, né? Porque o rico ele gosta disso, né? Qual é a graça de você ser rico se você for para Paris e a sua empregada estiver lá? Não vai ter tanta graça, né? Que a graça do rico é poder se destacar, né? Estar acima da ralé, né? Então, no Brasil é assim. O Estado ele tira do pobre e joga lá pro rico. Por quê? Porque não cobra do rico o imposto que ele devia pagar. Então, segue a Rita, que você vai entender mais ainda. Vai terminar esse vídeo aqui com uma raiva do caralho de bilionário. Ainda segundo a Oxfam, as 26 pessoas mais ricas do planeta acumulam e concentram um patrimônio exatamente igual à metade da população do globo. Entre 2017 e 2018, surgiu um novo bilionário a cada 2 dias no mundo. E qual é o efeito disso na economia? Eu espero que você me dê uma resposta intuitiva. A maior presença de bilionários melhorou ou piorou a nossa economia? Eu peço que você olhe à sua volta. A nossa vida social instintivamente está melhor ou pior? Quando a gente fala em bilionários, a gente está falando de uma classe que historicamente expolia, expropria, explora e torna impossível qualquer condição de vida social um pouco mais igualitária ou justa aqui no nosso planeta. Para que você entenda o que é um bilionário, eu trago aqui exemplos concretos e matemáticos. Bora lá. Se você trabalhasse os próximos 50 anos ininterruptos, sem perder um dia, sem nunca ficar doente, sem nunca tirar férias de segunda a segunda, sem gastar R$ 1, você precisaria ganhar mais de 54 mil reais por dia e você ainda não se tornaria um bilionário ao fim de 50 anos. Você já entendeu que nenhum bilionário trabalhou para ser um bilionário? Não é pelo trabalho que você vai se tornar um bilionário. Para com essa porra de ficar copiando hábito de bilionário achando que você vai ficar rico, que esse é o caminho do sucesso. 7 hábitos para a riqueza. A rotina do Elon Musk. Que horas o Elon Musk acorda? O que ele come? Quais exercícios ele faz? Para com essa merda. Isso não vai te levar ao caminho do sucesso. Isso não vai fazer você ficar rico. É claro que hábitos bons resultam em coisas boas na sua vida. Bons hábitos de saúde, de trabalho, ok. Mas você vai falar que o brasileiro, meu amigo, não é trabalhador? Porra, o cara acorda 5 da manhã, pega um ônibus, pega trem, gasta 3, 4, 5 horas do dia para se transportar para o trabalho e voltar, e você vai falar que esse cara tinha que acordar mais cedo? Porra, toma vergonha na cara. Deixa de ser idiota. Para de acreditar nesse discursinho fácil de meritocracia, de que é só você ter os hábitos corretos e que não sei o que lá, que você vai alcançar o sucesso. Não vai. Não vai ficar rico desse jeito, tá? O bilionário
como a gente está vendo, ele é uma distorção propositada do sistema, né? De um Estado que se submete aos interesses dessa burguesia, que tem o poder econômico e, portanto, se traduz em poder político, e que garante esses privilégios, né, de concentração e que permitem que esse sistema continue concentrando as riquezas nesse punhado de parasitas sociais que é a burguesia. Então, essa conta aqui deixa claro, se você ganhar 50 mil reais, meu amigo, quanto tempo você demora para juntar 50 mil? Às vezes, se você não ganha nisso no ano, a maioria dos brasileiros não ganha isso no ano, 90% não ganha. Então, se você ganhar isso todo dia, cara, isso não existe. Quem ganha isso por mês no Brasil? Se você ganhar todo dia durante 50 anos, sem parar e não gastar nada, você não chega a bilhão. Ciro, não dá bilhão, certo? Então, não se iluda. O sistema, ele tá viciado. E tá viciado em quê? Em esmagar você e beneficiar o cara que tá em cima. Então, menos, né, fantasia, ilusão, discursinho de meritocracia, de coach, e mais marxismo, ciência política, economia real, não ideológica. Essa economia neoliberal é pura ideologia, é puro papo, né? Dos ricos que criaram toda essa ideologia para colocar a culpa em quem? Do fracasso, da pobreza, da miséria, em você. E aí, se você assume essa culpa, meu amigo, fica tranquilo, ela vai ser toda sua. Porque é aquilo, né? A culpa é de quem? É do Estado, né? É mais do Estado do que do bilionário, porque o Estado é o que promove a criação desses bilionários, no final das contas, né? Porque o Estado, ele se submete ao sistema, né? A gente vê aí, por exemplo, por que os países lá, os nórdicos e tudo mais, tem bilionário? Tem, lógico que tem. Mas por que a desigualdade social lá é tão, né, menor, né, do que aqui? Porque a diferença entre o pobre e o muito rico, porra, é, sei lá, 4, 5 vezes. Aqui é 400 vezes, mano. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, enquanto é um dos países mais ricos do mundo. É uma loucura isso, porque se o cara é rico, né, a maior possibilidade dele promover políticas e ter dinheiro e ter condição de distribuir a riqueza. Mas não. Aqui a gente só concentra cada vez mais e tem feito isso cada vez mais nos últimos 5, 10 anos, tá? A pandemia saiu uma porrada de milionário. Pessoas se tornando bilionários no meio de uma pandemia, meu amigo. Como é que você ficou no meio da pandemia? Você estava bem? Como é que você conseguiu sair? Sem dívidas da pandemia? Então, para pensar para quem esse sistema é feito, para quem esse sistema funciona e por que você não vai ficar rico se copiar hábitos dessas pessoas ricas. Saiu hoje uma pesquisa. Hoje eu vi no Twitter do Jones Manuel que metade dos ricos do Brasil são o quê? Adivinha? Herdeiros. Ah, jura? Não acredito. Essa realmente me surpreendeu. Mas vamos seguir aqui com a Rita, que é muito melhor. Você já entendeu que nenhum bilionário trabalhou para ser um bilionário, mas explorou outras pessoas que trabalharam para que ele juntasse o dinheiro suficiente para poder então viver de explorar outras pessoas? É isso, no Brasil, porra! de 2018 a 2019, 10 pessoas acumularam a mais em seus cofres 8 bilhões de reais. Hoje no Brasil, a classe desempregada do nosso país representa alguma coisa entre 12 e 13 milhões de pessoas. Faça as contas e perceba para onde está indo o dinheiro do país. Numa entrevista recente para a Folha de São Paulo, o CEO do Itaú deu algumas declarações que causaram uma refrega intestinal na classe média. Dentre elas, o fato de que ele acredita que o despreparo do nosso presidente não influencia muito na economia e que as reformas seriam muito positivas para o setor dele. Sim, o setor bancário, que é quem lucra com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista, e com a instabilidade social, e com vender às pessoas não as coisas que elas precisam, mas a possibilidade de fazerem dívidas em seu nome
não conseguirem pagar suas dívidas e então terem seus bens tomados e leiloados pelos bancos. Ai, como o capitalismo é maravilhoso! Depois de todos esses dados e constatações, não é de se estranhar que as gerações a partir dos Millennium, e aqui eu me refiro aos Millennium e à geração Z, seja tão ávida e aderente aos discursos de socialismo e comunismo, em contrapartida aos baby boomers, que não entendem o que está acontecendo. Isso é muito interessante. Presta atenção nessa parte, porque isso aqui ela fala de um conflito geracional. E que conflito geracional é esse? É um conflito de ideologias, né? Por que a nossa geração ela tem muito mais propensão a aderir, por exemplo, a filosofia política de socialismo, pensar o comunismo? A gente tem visto muitos. Não revisionismo, né? Porque revisionismo histórico às vezes é associado a coisas ruins, né? Mas é um revisionismo, por exemplo, da história da União Soviética, da história da China, a procura por ter um entendimento, fazer uma outra leitura da história que não essa de tipo, tinha comunismo, tinha capitalismo, o capitalismo ganhou, o comunismo acabou e acabou o fim da história. Fukuyama, né, em 91 lá dizendo que acabou a porra toda, agora é o capitalismo que manda, liberal. Então quem não tiver nesse modelinho aqui, democracia liberal capitalista, tá fora, não serve, esse é um modelo atrasado. Então qualquer sistema político fora desse padrão está atrasado, né, defasado, tá brega, cafona, certo? E encerra o debate por aí, mas não. E por que existe isso, né? Por que hoje em dia você vê muito mais comunistas jovens e tal? Se você reparar, por exemplo, no Instagram, no Twitter, no TikTok, cara, tem muitos perfis aí, tanto de historiadores ou não, ou simplesmente de ativistas políticos, ou pessoas normais falando sobre política, sobre comunismo, socialismo, memes, né? O centralismo democrático, sinistra memes, que mais? Cara, tem uma porrada aí de fábricas de memes comunistas ótimas. E, enfim, você tem muito mais pessoas falando sobre socialismo e comunismo. Por quê? Porque essa é uma questão geracional. Por quê? Ela vai explicar agora. Mas é basicamente a diferença seguinte. A nossa geração, meu amigo, é a que tá se fudendo com esse capitalismo. Porque os nossos pais, por exemplo, eles começaram a se fuder agora com essas crises. Mas, porra, meus avós, mano, por exemplo, meu avô e minha avó tinham emprego lá. Um trabalhava no Banerj, no Banco do Rio de Janeiro, né, do estadual. Meu avô trabalhava na Petrobras e, pô, meu amigo, trabalhou ali, pô, os anos que ele tinha que trabalhar, se aposentou antes dos 50, com salário integral, e tá tudo certo até hoje, tá ótimo. E aí meus pais já pegaram ali, né, anos de 90, 2000, pegou a época 2000 do PT, porra, ganhou dinheiro e tal, não sei o quê. E aí começou a decadência ali depois de 2010, principalmente depois de 2015, que foi quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu entrei no pior momento do Brasil, a história econômica do Brasil. E não só eu, né? A minha geração, né? Que tenho, tô com 30, vou fazer 31. Então, assim, a nossa geração foi a que pegou todo o ônus desse sistema maldito que só faz a gente não ter dinheiro, não conseguir trabalho. Quando consegue trabalho, o salário é uma merda. Pega o salário não vale nada porque o poder de compra é ínfimo, a inflação tá lá no alto. E a gente fica aqui amargurado, falando: caralho, meu amigo, eu não consigo pagar minhas contas, tá ligado? Eu não consigo, porra, fazer nada, viajar, não consigo. Meus planos e meus pais estavam lá comprando casa, a segunda casa, pensando em ter um outro filho, fazendo planos, e a gente aqui sem saber se vai conseguir pegar ônibus e pagar o iFood e ter dinheiro pro Rio Card. Então, essa é a nossa realidade. E por quê? A Rita vai explicar agora esse gap geracional ideológico, né? Vamos tentar entender agora essa bagaça. A tia Rita explica para vocês. Explica, o que por está favor, acontecendo Rita. é que essas duas últimas gerações de seres humanos no planeta pegaram apenas o ônus do capitalismo neoliberal e da economia de mercado global. Ou seja, altíssimas taxas de juros, a impossibilidade de contrair os serviços mais básicos como educação, moradia e saúde sem contrair uma dívida exorbitante e a impossibilidade de encontrar um lugar para morar, por exemplo, numa cidade. Essa adesão está expressa, por exemplo, nos Estados Unidos, quando Bernie Sanders desponta com a moçadinha e
na história dos Estados Unidos, nunca foi eleita uma congresswoman tão jovem quanto Alejandrina Ocasio-Cortez. Aqui no Brasil, a gente pode se ater ao fato, por exemplo, de que o PSOL dobrou o número de representantes na Câmara entre 2014 e 2018. E não assustadoramente, 6 entre os 10 parlamentares pertencem às gerações Millennium e Z. O aumento do número de bilionários no mundo está intimamente ligado com o crescimento exponencial das desigualdades sociais do planeta. E esse é o cenário que a gente vive hoje. Enquanto alguns bilionários clamam por reformas como a da Previdência, outros países que passaram por reformas muito semelhantes a esta, o Chile, por exemplo, estão com as suas populações nas ruas e as economias em frangalhos devido a essa austeridade neoliberal. Essas crises colocam hoje em xeque o sistema neoliberal capitalista. Ao mesmo passo que no Brasil temos o CEO de alguns bancos comemorando as taxas altas de desemprego da população, a gente tem a população no Equador e no Chile pedindo a cabeça de alguns CEOs de alguns bancos. Nada disso é novidade, tá? Desde o Capital do seu Carlinho, todos nós sabemos. O centro hegemônico capitalista é mestre em exportar para as periferias do capitalismo as suas crises. Economia política internacional. Como agora, no século XXI, as periferias do capitalismo lidarão com as crises do capital. Aí que tá. A gente já tem visto crises que se acumulam e se empilham, e elas são de caráter energético, climático, migratório e econômico. Muitos economistas e filósofos afirmam que esta será a última crise do capitalismo. Vai acabar, Quem hein? está dizendo isso Vai acabar, não sou hein? eu, é, por exemplo, o Financial Times, o maior caderno econômico da burguesia mundial, que numa edição muito recente estampava a capa de uma manchete: capitalismo, será a hora de dar reset? Para encerrar a coluna de hoje, eu gostaria de me apegar aqui com Gramsci. Não é porque a gente teve um casinho no ensino médio, mas é porque ele era mesmo um gênio. Nos cadernos do cárcere, o Gramsci cunhou uma de suas frases mais célebres e famosas. As crises advêm do fato de que o velho está morrendo e o jovem ainda não está pronto para nascer. E é neste interregno que sintomas mórbidos tomam conta do cenário. Me parece ser a tarefa do nosso tempo que a gente se certifique que a mobilização popular gerada pelo agravamento das crises do capitalismo nos leve à superação desse sistema, e não a resposta que a gente já conhece, a ascensão de regimes totalitaristas, ditatoriais e fascistas. Bom, por hoje é só, e se o DOPS não me pegar, eu volto em 15 dias. Um beijinho. Tchau. Ai, maravilhosa demais. Porra, é isso. Tem mais o que acrescentar, porque se tu não entendeu com isso aí, meu amigo, então, ó, perda total pra você, certo? Então, porra, obrigado, Rita, por esse belo conteúdo e confira lá, cara, o canal dela, Tempero Drag, tem muitos vídeos excelentes que certamente eu vou trazer mais por aqui, esse é só o primeiro, porque é isso, né? A gente tem que ouvir pessoas que, porra, têm o que dizer e conseguem explicar coisas que, porra, às vezes são muito... né? A gente fala assim, caralho, não consigo entender isso, por quê? Tem alguém aí que chega pra você e fala, calma, meu amigo, senta aqui, calminha, que eu vou te explicar. E explica como ela explicou pra que serve um bilionário. Então, afinal de contas, pra que serve um bilionário? Pra comer seu cu. Pra te explorar, cara. Porra, acorda, presta atenção. E para de ficar vendo um videozinho aí de rotina do Elon Musk, da puta que pariu. Certo? Então, obrigado aí por você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo pra Rita. E vamos ver, chama ela aí. Vamos ver se ela vem aqui bater um papinho com a gente. Lá nos Mortadelas também. Se você não nos acompanha aqui, você sabe que a gente também faz vídeos lá pros Mortadelas. Então, vai lá no canal também, youtube.com/Mortadelas. Temos aqui o corte. E temos também o nosso canalzinho, que é o canal do Luizinho. E se você, porra, tá perdido, entra aqui, ó. Clica aqui no Instagram. E eu vou deixar o link também do Linktree. Linktree, agora eu tenho um Linktree. Olha aí que legal, que chique. Que você entra lá e tem todos os links de todos os canais onde eu tô.
Então é isso, tamo junto. Deixa o seu like para eu saber que você gostou desse vídeo. Me diz aí nos comentários o que tu achou da Rita, maravilhosa. E até o próximo vídeo.